Bom dia, tá começando mais um episódio da Lolere, seu podcast jurídico direto, prático e sem juridiquês. Eu sou o Victor. E eu sou a Cibele. Hoje, no Direito do Trabalho, o TRT de Minas manteve a condenação de um hipermercado por assédio sexual. E no processual civil, o STJ gerou debate ao mudar a dinâmica das sustentações orais. No penal, o STF garantiu sigilo entre o empresário Daniel Vorcaro e seus advogados em presídio federal. E no direito civil, o STJ validou o uso de assinaturas eletrônicas fora do sistema oficial da ICP Brasil. E no administrativo, o TRF2 decidiu que o restauro de uma igreja histórica no Rio é de responsabilidade dos proprietários. E o comentário de hoje é da Thaís Rezende, que falou assim: sou estudante de Direito, faz pouco tempo que acompanho, mas estou adorando esse podcast. De tantos professores comentarem que temos que ter uma rede de notícias confiáveis do judiciário, escolhi essa. Obrigado pelos conteúdos atuais. E muito obrigado pelo seu comentário, Thaís. A gente fica muito feliz em ter você por aqui. E Cibele, antes de irmos pro episódio de hoje, só para relembrar o pessoal de alguns sorteios por aqui. Como vocês sabem, toda sexta-feira a gente parabeniza aqui a pessoa que mais comentou ao longo da semana, desde o episódio de sexta-feira passada até o episódio de quinta-feira. Mas também você pode concorrer ao mesmo kit Lolere de xícara e café lá no podcast Após a Graduação. E o podcast Após a Graduação é só um episódio por semana. Ontem saiu um episódio novo, então depois que você escutar esse episódio aqui, corre lá para escutar também e quem sabe não concorrer lá também ao seu kit Lolere. No mais, bora pro episódio de hoje. Pegue o café, coloque um fone e vamos entender como essas decisões estão moldando o direito no Brasil e no mundo. E vamos começar com o direito do trabalho. A sexta turma do TRT Minas Gerais manteve a condenação de um hipermercado por danos morais e rescisão indireta em caso de assédio sexual. Uma operadora de loja foi abordada por um colega que pediu fotos íntimas. A empresa apenas advertiu o agressor e o manteve no mesmo turno da vítima, o que configurou omissão patronal. Foi aplicado o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero do CNJ, que valoriza o depoimento da vítima em casos de assédio. E a resposta insuficiente da empresa gerou o dever de indenizar e a ruptura do vínculo pelo artigo 483 da CLT. A rescisão indireta é a justa causa do empregador, garantindo verbas de dispensa imotivada. Já o assédio sexual horizontal ocorre entre colegas de mesmo nível, sem necessidade de hierarquia, bastando o constrangimento não consentido no trabalho. Assim, o julgamento sinaliza que medidas brandas são inadequadas contra o assédio. O colegiado reduziu a indenização para R$ 5.000, reafirmando que esse comportamento compromete a dignidade, a saúde psíquica e a segurança do ambiente laboral. E deixa eu lembrar vocês de mais um sorteio, porque na quinta-feira nós temos também o sorteio da editora Foco. Então, se você quer ganhar o curso de Processo Civil completo, volume 3, edição 2026, comente "Eu quero participar" aqui na descrição. E vale lembrar também que você pode usar o cupom LOLERER30 para 30% de desconto em todo o site da Foco. E vamos agora com o direito processual civil. Em março de 2026, o STJ passou a adotar uma dinâmica em que o relator apresenta o voto antes das sustentações orais, inclusive em recursos repetitivos. A prática, registrada em sessões da segunda sessão, é apresentada como uma tentativa de tornar os julgamentos mais ágeis. Em vez de sustentar as razões previamente, os advogados passaram a falar já diante de uma posição exposta e, em alguns casos, com o resultado aparentemente desenhado. Juridicamente, a discussão é sensível porque o artigo 937 do CPC prevê que a palavra seja dada às partes logo após a exposição da causa pelo relator, e não após o voto. Embora o tribunal tenha adequado seu regimento interno em 2022 para disciplinar sustentações em agravos, as fontes não indicam mudança regimental que autorize, de modo geral, essa inversão da ordem tradicional entre fala e o voto. A sustentação oral é a manifestação do advogado para defender a tese de sua parte perante o colegiado. Já os recursos repetitivos são julgamentos que fixam teses jurídicas sobre controvérsias frequentes. Uma vez firmada, essa orientação passa a vincular a atuação dos demais órgãos judiciais em casos equivalentes. A experiência expõe um ponto de tensão entre a busca por celeridade e a participação efetiva das partes ligada ao contraditório e às prerrogativas da advocacia. A controvérsia ganha relevo especialmente em julgamentos repetitivos, nos quais a tese firmada ultrapassa o interesse individual do processo, afetando casos em todo o país. E vamos agora com o direito penal. O ministro André Mendonça determinou que as conversas entre o empresário Daniel Vorcaro e seus advogados na Penitenciária Federal de Brasília
não sejam gravadas por áudio ou vídeo. A decisão proferida na petição 15.556 também autorizou visitas sem agendamento prévio e permitiu que os defensores utilizem anotações e cópias impressas dos processos durante os atendimentos no parlatório. Porcaro foi transferido para a unidade de segurança máxima após ser preso na terceira fase da Operação Compliance Zero. A Polícia Federal justificou a medida apontando o risco de interferência nas investigações. No entanto, o novo despacho de Mendonça esclarece que, embora o regime de segurança seja rigoroso, ele não pode anular as prerrogativas da defesa técnica. Juridicamente, o caso discute o limite entre a segurança penitenciária e o sigilo profissional. O ministro fundamentou a decisão no Estatuto da Advocacia, que garante a comunicação reservada entre advogado e cliente. Para o STF, protocolos padronizados de vigilância não são motivos suficientes para excepcionar essa regra de sigilo sem uma razão específica e fundamentada. Essa decisão reforça que a custódia em presídio federal não autoriza o monitoramento indiscriminado de estratégias de defesa. O entendimento preserva o contraditório e a ampla defesa, mesmo em investigações de alta complexidade, garantindo que o advogado exerça seu papel sem a interferência ou olhar vigilante do Estado sobre suas notas e conversas. E vamos com o direito civil. A terceira turma do STJ decidiu no recurso especial 2.159.442 que contratos assinados eletronicamente são válidos mesmo sem uso de certificados da ICP Brasil, a infraestrutura oficial do país. O caso envolveu uma busca e apreensão barrada inicialmente porque o contrato bancário usava uma plataforma privada de assinaturas. O STJ reformou a decisão, garantindo que o modelo oficial não é o único caminho jurídico possível. A relatora, ministra Nancy Andrighi, explicou que a lei brasileira admite outros meios de comprovação de autoria e integridade, desde que aceitos pelas partes. Ela destacou a diferença entre a assinatura qualificada, que usa o certificado oficial, e a avançada, que usa outros métodos de autenticação. Embora a avançada possa ter menor força de prova, ela não perde sua validade jurídica por estar fora do sistema oficial. Um ponto processual-chave nesse julgamento foi a distribuição do ônus. O tribunal entendeu que a validade da assinatura deve ser questionada pela parte interessada e não derrubada de ofício pelo juiz. No caso analisado, a plataforma apresentava relatórios de registros e múltiplos fatores de autenticação, elementos que, em tese, sustentam a confiança e a segurança do documento digital. Esse precedente traz segurança para setores como tecnologia e serviços financeiros, que utilizam plataformas privadas para agilizar operações. E o debate jurídico deve focar na capacidade do método em demonstrar a concordância das partes e a integridade do arquivo, e não só no rótulo da certificadora utilizada. E no direito administrativo, a quinta turma do TRF2 definiu que a obrigação de restaurar a igreja de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito dos Homens Pretos cabe aos seus proprietários e arrematantes. O tribunal reformou a sentença que obrigava a União e o IPHAN a custear as obras, reafirmando que o dever de conservação não é automaticamente do Estado. O templo é um marco da história negra do século XVII. No plano jurídico, o colegiado aplicou o conceito de obrigação propter terreno. O dever de reparar o dano acompanha o imóvel, alcançando quem detém a propriedade atual, mesmo que o registro ainda não esteja formalizado. O fundamento central foi o Decreto-Lei 25 de 1937. A lei prevê que o dono do bem tombado só pode repassar o custo ao poder público se provar falta de recursos e comunicar o órgão de patrimônio oficialmente, o que não foi demonstrado no processo. Essa decisão reforça a responsabilidade primária dos particulares sobre bens tombados, e ao poder público permanecem as funções de fiscalização e orientação técnica, cabendo uma atuação direta só de forma subsidiária nos termos da lei. E a gente vai chegando ao fim de mais uma edição. Muito obrigada por ter ficado até aqui. E eu quero agradecer a todo mundo que comentou na edição passada e bateu o ponto aqui com a gente. A Brenda, Reinaldo, Rômulo Costa, Lohana, Kennedy, Bela, Jefferson, Diogo, Ellen, Crislaine, Lorena, Natana, Shirley Gomes, Thaís Rodrigues, Caio Felipe, Felipe, Alisson, Laitardi, Raquel, Felipe Calou, Duarte e Thaís Rezende. Muito obrigado a todos que comentaram. E não esquece de seguir a gente no seu agregador de podcast favorito, ativar as notificações e também avaliar com 5 estrelas. Aproveita também para se inscrever na nossa newsletter jurídica, ela é gratuita e o link está aqui na descrição. Compartilha também esse episódio lá nos seus stories e marca a gente no @lo.lerer. Então é isso, se cuida, bom estudo e bom trabalho por aí.